Será que ele aguenta toda essa pressão? Ajustar a pressão rapidamente a ferramenta, tá? Fala, projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos fazer do zero um compressor de ar de baixo custo feito com motor de geladeira e reservatório, ou bujão mesmo, de gás de ar-condicionado, com uma interface de controle super top, completa, feita com Arduino. Nós vamos testar o compressor, discutir se ele é seguro ou não e, principalmente, vamos nos divertir e aprender muito enquanto construímos esse projeto super útil. E para você não falar que eu não te avisei, nesse exato momento estão abertas as inscrições para o meu curso completo Mestres do Arduino. E elas podem acabar a qualquer momento. E tem uma promoção exclusiva para quem se matricular nessa turma de agora, tá? Você ganha R$200 de desconto e leva de bônus mais 6 meses de acesso ao curso, totalmente gratuito, totalizando 1 ano e 6 meses para você assistir todas as aulas e tirar as suas dúvidas comigo e com minha equipe. Essa promoção é válida somente até sexta-feira agora, dia 15/7 às 23h59. Isso se as vagas não acabarem antes. Então já clica no link aqui da descrição, mestresdoarduino.com, e faça a sua inscrição. Eu não sei quando eu vou abrir uma próxima turma. O objetivo do meu curso Mestres do Arduino é te dar autonomia para você desenvolver seus próprios projetos com Arduino, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Você vai finalmente conseguir escrever seu código linha por linha, personalizando os projetos do jeito que você quiser e, principalmente, entendendo tudo que você está fazendo. As aulas do curso vão direto ao ponto para você aprender Arduino de verdade, desde o básico até o avançado. Ao final do curso, você será capaz de desenvolver projetos com a programação confiável, assim como a desse compressor que a gente vai montar hoje. Fala sério, fazer uma programação para um compressor que trabalha com ar comprimido tem que ser uma programação confiável, né? Tudo isso sem te deixar sozinho nessa jornada de aprendizado, pois além das mais de 154 aulas gravadas, sempre atualizadas, você terá todas as suas dúvidas sobre as aulas do curso respondidas por mim e pela minha equipe de suporte top das galáxias. E além de tudo isso, para não te deixar com dúvidas, todo mês nós temos aulas ao vivo diretamente comigo para você tirar suas dúvidas. Acesse Mestres do Arduino e faça já sua matrícula, antes que as vagas acabem. Bora pro vídeo. A primeira coisa que nós precisamos para montar o nosso compressor é de alguma coisa que seja capaz de comprimir o ar, né? Algum compressor de ar elétrico. E a melhor opção para você ter um baixo custo e ainda ser silencioso e até um bom rendimento, um bom fluxo de ar, é um motor de geladeira. Por exemplo, eu tenho um motor que eu removi aqui de uma geladeira velha e já guardei porque eu sei que ele serve como um compressor. E esses motores de geladeira, galera, podem gerar centenas de PSI, eles são bem potentes. Inclusive, eles podem iniciar da partida mesmo quando expostos a alta pressão na sua saída. E se você for em qualquer ferro velho, você consegue encontrar esses motores funcionando ainda por um preço bem baixo. Basicamente, o motor de geladeira é um invólucro de metal e dentro dele tem um motor normal, um motor elétrico, com um pistão que comprime o ar. E essa entrada de ar e a saída é exposta do lado de fora dessa carcaça metálica. Assim o motor fica bem silencioso e as peças lá dentro ficam sempre bem lubrificadas. Essa seria a entrada de ar do nosso compressor, onde ele suga o ar. Você inclusive pode utilizar como uma bomba de vácuo esse tipo de motor. E esse outro caninho é a saída. Tem motores que vão ter bem mais caninhos, dupla saída, dupla entrada, mas sempre vai ter um lugar que entra o ar e outro que sai. O problema aqui é que esse motor, apesar de conseguir chegar numa pressão muito grande, ele não tem muito fluxo de ar para a gente utilizar para limpeza, por exemplo. Então nós precisamos de um lugar para armazenar esse ar, criar pressão, né, uma espécie de buffer, para daí a gente usar para limpar as coisas, encher pneus e por aí vai. Para isso, nós vamos utilizar esses cilindros aqui, esses reservatórios, que armazenam gás para ar-condicionado, sistemas de refrigeração no geral. Quando alguém, por exemplo, vai dar manutenção na sua casa no ar-condicionado, normalmente eles têm um desse daqui. A pressão que eu quero trabalhar no meu compressor, ela é considerada a menor pressão dos compressores, de 120 PSI.
beleza? E o nosso reservatório, será que ele aguenta toda essa pressão? Quais são os riscos de armazenar essa pressão aqui dentro? Nós já vamos falar isso, inclusive eu vou mostrar na prática um teste de corrosão desse cara aqui, porque nós também vamos levar em consideração isso. Se nós olharmos bem aqui, está escrito a pressão de trabalho desse cilindro, ó, de 1.8 a 2.3 megapascal. Para vocês terem uma ideia, isso dá em torno de 260 psi para 1.8 megapascal e em torno de 333 psi para 2.3 megapascal. Esse cara aqui suporta bastante pressão e com certeza ele é construído de uma forma a suportar mais que isso. Porque quando ele fica exposto ao calor, esse cara, os gases aqui dentro expandem com a temperatura e a pressão aumenta. E fora que esse cara aqui, ele tem que ser estocado de forma segura, às vezes é jogado de cima de caminhão e ele tem que suportar tudo isso. Qualquer técnico de ar-condicionado que já colocou um manômetro aqui, sabe que esse cara aqui, quando está quente, chega a dar 300 e poucos PSI no manômetro. Então, nós vamos trabalhar só com 120 PSI, bem abaixo do que esse cara suporta. Inclusive, dependendo o tipo de cilindro com o tipo de gás específico, ele suporta mais pressão ou menos. Dá só uma olhadinha nesse cilindro com o gás 410A. Ele vai de uma pressão de 291 PSI, né, que seria 2.7 megapascal, até 500 PSI. Então nós vamos, conforme eu já disse, trabalhar com uma pressão bem mais baixa. E ainda por cima, caso a pressão aqui dentro do cilindro exceda o valor máximo, essa válvula de segurança aqui, ela abre, liberando a pressão e impedindo esse cara de estourar. Perceba que essa tampinha ela tem uma região fragilizada do metal que vai ser a primeira a estourar, né? A abrir. Fora que tem um pedacinho aqui, ó, que não é fragilizado. Dessa forma, essa tampinha não vai sair voando quando essa tampinha abrir violentamente. Então, no quesito pressão, vamos trabalhar com uma pressão bem abaixo do que esse cilindro suporta. Com isso é tranquilo. Porém, a gente sabe que conforme o ar vai comprimindo e a pressão vai baixando aqui dentro, vai condensando água. E essa água aqui dentro pode ir corroendo o cilindro e conforme o tempo ele pode furar, liberando essa pressão. Compressores que você compra prontos, né, eles também vão acumulando água e existe uma parte embaixo para você liberar essa água e é normal eles corroerem também. Sobre isso, eu vou mostrar um teste daqui a pouquinho no vídeo. Vale lembrar, pessoal, que tudo que eu estou fazendo aqui nesse vídeo pode ser perigoso, então se você for fazer, é por sua própria conta e risco, beleza? Porém, já vou adiantando para vocês que eu utilizei esse compressor diversas vezes para justamente fazer os testes para vocês e tudo ocorreu tranquilo. Aqui em cima desse cilindro existe uma válvula, uma torneirinha que você abre e fecha e aqui é a saída do gás. Porém, para encher esse cara de ar, não vai ser simplesmente conectar o ar por aqui. Porque na maioria desses cilindros vem uma válvula anti-retorno, que é justamente para você não reaproveitar esse cara. Vem até escrito aqui, ó, que é um cilindro descartável que não é para você reencher ele, seja lá o que for, com gás de ar-condicionado ou com ar comprimido. Né? Então a gente sabe que eles não recomendam isso porque a empresa não vai assumir esse tipo de risco. Porém, considerando as variáveis de desgaste, dá para a gente trabalhar com esse cara de forma segura. Existem alguns modelos desse cilindro que a válvula simplesmente desrosqueia do cilindro. Nesse caso, essa não desrosqueia. Então é por isso que eu vou pegar essa retífica com um disco de corte na ponta e eu vou ter que cortar em volta dessa válvula aqui, justamente para ter acesso à rosca de 1/4. Antes de cortar a válvula, verifique se o gás que tem no seu cilindro, se ele é inflamável ou não. Normalmente vem escrito no cilindro e você pode pesquisar no Google. O meu gás não é inflamável. Isso é importante porque durante o corte vamos gerar faíscas que podem causar algum tipo de explosão, por mais que a gente vá trabalhar com a válvula fechada durante o corte. Depois de fazer o corte, eu vou tirar a torneirinha e aqui vocês podem ver os dois O-rings que fazem a vedação da válvula, da torneirinha. E olha só a rosca que eu falei para vocês, pessoal. É uma rosca 1/4 que dá pra gente adaptar várias coisas aqui. Para evitar de cair em malha de ferro dentro do cilindro, vou colocar esse pedacinho de papel higiênico aqui e lixar com a lima para deixar bem planinho a rosca. Inclusive, vou usar essa câmera aqui, esse boroscópio, para ver como que está o estado de conservação do cilindro. Dá só uma olhada, o metal está brilhando, significa que esse cilindro está em um bom estado, ele não está enferrujado por dentro. E aquela ali lá embaixo é a válvulazinha anti-retorno que durante o corte que eu fiz, ela acabou caindo. Se a sua não cair, é só pegar uma chave Phillips ou alguma coisa pontiaguda de metal e bater para baixo para quebrar essa válvulazinha anti-retorno. Dá só uma olhada como essa rosca realmente é de 1/4, encaixa perfeitamente o que eu vou parafusar ali. Agora nós precisamos fazer uma estrutura para comportar o nosso cilindro e inclusive o nosso motor com rodinhas e tudo mais. Dessa vez eu não desenhei nada em 3D, eu fui fazendo na cabeça mesmo e vai ficar facinho de você copiar se você quiser montar o seu. Bora construir a parte de metal então.
construção eu utilizei metalão 30x30 e algumas chapinhas de metal. Depois eu pintei tudo com tinta esmalte automotivo. Dá só uma olhadinha como que ficou massa. Aí, claro, vou colocar aquelas rodinhas para mim poder carregar ele para qualquer lugar e um pezinho de borracha na outra ponta, porque eu só estou utilizando 2 rodinhas. Dessa forma, se eu quiser carregar ele, eu puxo ele para trás, levo para onde eu quero e depois estaciono ele no lugar e ele vai ficar bem paradinho com aquele pezinho de borracha. Agora que a parte da estrutura ficou pronta, nós precisamos fazer a parte de ligar a saída do compressor de ar até a entrada de ar do nosso reservatório de ar. E para isso eu vou utilizar tubo de cobre, aqueles tubos de ar-condicionado que você pode encontrar em qualquer loja que venda peças para ar-condicionado. Esse tubo suporta uma pressão altíssima, então fica tranquilo que vai suportar o nosso 120 PSI de boa. Você pode cortar ele simplesmente utilizando uma serrinha para metal e depois nós vamos utilizar essa porquinha aqui, que é uma porca especial para fazer a conexão nesse botijão, também você pode encontrar na loja de ar-condicionado. E para poder fazer a flange no tubo de cobre, você precisaria de uma ferramenta especial. Porém, se você vai fazer isso somente 1 ou 2 vezes, não é necessário. Eu estou utilizando aqui um marcador de ponto da Belzer, mas você pode utilizar até uma chave Phillips no cano de cobre. Eu prendi ele na Morse e estou começando a girar e fazer pressão. A flange não ficou tão bonita como se eu tivesse feito com uma ferramenta. Porém, aí que vem o segredo. Nós vamos deixar com que o acabamento da flange seja feita pela própria porquinha especial. Então eu coloco ali a ponta, coloco o tubo na porca e pressiono bem. Dessa forma, o cobre ele vai esmagar na forma correta. E isso é o que vai fazer a vedação do ar, porque o cobre é uma excelente junta, é um material maleável muito bom para fazer vedações. Dá só uma olhada como que ficou perfeito agora a nossa flange. Essa é a flange que vai ser parafusada lá na saída de gás do nosso reservatório, que agora na verdade vai ser a entrada, né? O próximo passo é pegar esse caninho de cobre que eu fiz, dobrei ele, e soldar na saída de ar do nosso compressor. Para isso eu vou limpar muito bem a oxidação com uma escova de aço e depois vou colocar o meu tubo na saída, aplicar um pouquinho de pasta para soldar, para garantir com que a solda vá grudar bem no material e limpar toda a oxidação. E para soldar eu vou utilizar um maçarico, pode ser aqueles maçaricos de cozinha, e estanho. Exatamente, essa solda é feita com estanho, suporta muito bem altíssimas pressões na casa de centenas de PSI. Pode ficar tranquilo. E o cobre, ele gruda muito bem no estanho. Inclusive é assim que é feito profissionalmente nos sistemas de ar-condicionado. Eu limpo novamente para deixar tudo bonitinho. E agora é a vez da entrada de ar. Vou tirar a oxidação também, só que aqui eu não posso deixar entrar impurezas. Para isso, eu vou colocar um filtro de combustível de moto para filtrar o ar que entra. Depois, eu aperto o botijão no lugar, não precisa apertar muito, coloco o motor de geladeira. Por fim, é só parafusar o motor no lugar. E aqui em cima, onde vai ser a nossa saída de ar, eu vou parafusar uma extensão. Depois vou colocar um nipple aqui. Você sempre tem que utilizar veda rosca nesse tipo de conexão. E pronto, ficou filé para a gente colocar o resto dos equipamentos. Agora nós precisamos imprimir o case em 3D que vai abrigar todo o nosso circuito. Você pode baixar o arquivo que eu desenhei aqui embaixo na descrição do meu site. Se você não tem uma impressora 3D, você pode montar esse case com madeira, ou com papelão, ou com algum pote de plástico, tá? Mas monte um case bonitinho para o seu circuito ficar abrigado. O próximo passo é parafusar ele no metalão, e ele cabe certinho no metalão 30x30, e para isso eu estou utilizando parafusos autobrocantes. Voltando para a tubulação, vou parafusar um sensor de pressão que fornece de 4 a 20 mA nessa cruzeta. Esse sensor pode trabalhar numa pressão de até 145 PSI. Parafusando uma nova extensão na cruzeta e depois uma peça muito importante que é essa válvula de alívio, válvula de segurança. Se a pressão passar de 125 PSI, ela vai abrir liberando a pressão dentro do cilindro. Mais uma extensão, aí é só parafusar essa cruzeta montadinha lá no nosso cilindro, na parte de cima. Vale ressaltar que tem que deixar o fio do sensor voltado para trás. Depois é só parafusar o registro com a mangueira e com esse engate rápido muito top, lá na saída do nosso cilindro. Vamos deixar tudo bem alinhadinho, certinho no centro. Aí eu conecto minha pistola no engate rápido e pronto. E o primeiro circuito que eu vou montar, você pode encontrar o circuito no meu site, o link está na descrição, é um detector de tensão AC 127 ou 220. Ele é muito importante para a segurança, pois nós vamos conseguir informar para o Arduino se o compressor está ligado ou não. Vou colocar esse espaguete termorretrátil nele e aquecer o espaguete para ele se contrair.
Para o nosso circuito principal, vou utilizar, claro, um Arduino Nano, um display dos celulares antigos Nokia 5110, que é um display gráfico para a gente exibir todas as informações que nós precisamos exibir do nosso compressor. E porque o nosso display trabalha com 3.3 volts e o Arduino com 5 volts, vou utilizar esse conversor de nível. Com esse encoder aqui, nós vamos poder alterar os valores de pressão mínima e máxima de forma fácil. Com esse relé, o Arduino vai ser capaz de ligar e desligar o compressor. E para fazer barulho e nos alertar de erros e se o compressor está cheio ou não, um buzzer. Vou começar montando o display na carcaça e para isso eu vou utilizar cola quente, vou aplicar um pouco de cola quente nos 4 cantos do display. E o bom da cola quente é que enquanto ela esfria, você pode ajustar o display para ele ficar centralizado. Vou removendo essa travinha do encoder para ela não atrapalhar na hora de parafusar ele. Vou enfiar ele ali e apertar a porca bem apertada. Agora temos que fazer esse circuito todo caber naquela caixa. Para isso eu vou começar isolando a parte 127 volts do resto da minha placa, tá? Ficou assim, usei fita isolante. E com cola quente eu vou isolar todos os terminais que trabalham com tensão 5 e 3.3 volts. Depois é só fechar a tampinha e para mantê-la presa vou utilizar 4 gotas de supercola, um em cada canto. Vai ficar bem firme e se eu precisar abrir eu uso um estilete ali cortando nos cantinhos. Galera, nosso compressor ficou massa demais e agora eu vou ligar ele na tomada para vocês darem uma olhada aqui no display. Então eu vou ligar ele aqui, o display já inicia. Como ele está com uma pressão abaixo da mínima, ele vai ligar o compressor. Daqui a pouquinho ele liga o compressor, quando essa pressão estiver estabilizada, ele vai ligar o compressor e essa pressão vai começar a subir. Aqui é mostrada a pressão em PSI. Já aqui embaixo é mostrado a porcentagem que o compressor está cheio. Lembrando que a porcentagem é referente ao mínimo, que é 0 PSI, e o máximo que você configurou aqui. Esse valor é configurável, eu já vou mostrar para vocês. E aqui, olha só, o motor ligou. E aqui é mostrado em um gráfico bem interessante o quanto o seu reservatório está cheio ou não, de 0 a 95 PSI nesse caso. Olha lá, 88 PSI e subindo. Quando chegar em 95, o motor vai desligar. Aqui embaixo é mostrado a temperatura do motor e se ela chegar a 80 graus, ele vai desligar o motor e quando ela baixar de 75, ele volta a ligar o compressor para proteger o compressor. Já está em 92 PSI, lembrando que ele desliga em 95 PSI o motor e volta a ligar em 90. A diferença mínima que pode existir aqui é de 5 que eu já programei, mas aqui você pode escolher o valor, só que a diferença mínima entre eles tem que ser essa. Olha lá, ele desligou o motor, chegou em 95 PSI e deu um aviso sonoro para você. Se eu descarregar o ar, ó, a pressão vai começar a cair, 95 PSI, ó. 88 PSI, o motor já ligou e a pressão vai voltar a subir. Quando a pressão baixou de 90, ele voltou a ligar. E olha só que interessante, eu dando um clique no encoder, aparece essa setinha, eu consigo ajustar a pressão máxima até 120 PSI e aqui eu consigo ajustar a mínima também. Eu quero, por exemplo, que ele desligue com 110 e volte a ligar com 105. Não posso ir mais do que 105 porque a diferença entre eles mínima é de 5. Se eu, por exemplo, dei mais um clique, eu configurei. Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, para 90, automaticamente ele vai desligar meu motor, porque era uma pressão abaixo do que ia estar, né? E aqui ele configurou automaticamente para 5 menos esse valor. Eu posso ir para baixo, mas não para cima. Sempre uma diferença de 5, porque não faria sentido ter uma diferença menor que essa entre o motor ligar e desligar. E outra coisa, olha só, vou pôr aqui 84 e aqui 79. Se por acaso eu desligar, vou desligar da tomada aqui, ó. Desliguei da tomada. Tem um tempo para ele desligar por causa dos capacitores da fonte, né? Uma fonte que tem uma capacitância boa. Se eu ligar de novo, ele vai manter os valores, porque eu mandei salvar na EEPROM. Perceba que ele ligou o motor da geladeira, viu que a pressão estava acima e já desligou. Se a pressão cair abaixo de 79 PSI, eu vou ativar aqui, ó. Ele liga o motor, porque caiu abaixo de 79, aqui está em 77, 79 agora. Aqui eu vou configurar ele já para a pressão máxima de 120 PSI e vou deixar ele enchendo enquanto eu falo com vocês. O mínimo eu vou colocar em 115 já para ele ligar logo de cara. Beleza, está configurado.
Além de todas essas configurações que eu mostrei, que o código que eu escrevi faz, eu ainda acrescentei uma série de erros que ele vai te informar. Porque vocês concordam comigo que uma programação, um código para gerenciar um compressor tem que ser uma programação bem confiável e que reporte erros caso eles aconteçam e faça algo seguro com isso. Tá certo? Então, por exemplo, por que eu coloquei um circuito detector de tensão AC, 127 ou 220 que vai para o motor? Porque se, por exemplo, o compressor estiver ligado, imagine que o Arduino mandou o compressor ligar, a pressão está subindo. Quando chega na pressão máxima, o Arduino manda o relé desligar o motor. Porém, o circuito detector de tensão do motor detectou que a tensão não foi desligada. Se acontecer isso, após 5 segundos, o Arduino vai emitir um erro, um alerta, dizendo que o motor continua ligado. E um aviso sonoro, um alarme, para você correr aqui, ver o que aconteceu e desligar o motor manualmente puxando da tomada. Se por acaso o Arduino mandar ligar o motor e ele não ligar, após 5 segundos também, ele vai detectar, graças ao circuito, que detecta a tensão do motor, e vai te avisar que o motor continua desligado. Se por acaso o Arduino mandar ligar o motor e a pressão medida pelo sensor continuar estável, não mudar dentro de 50 segundos, que foi o que eu configurei, significa que o sensor está fornecendo uma medida ruim, seja porque aconteceu algum erro nele ou por qualquer outro fator. Então ele vai emitir um alerta também e vai ser necessário o reset do Arduino, justamente para você ir lá e verificar o que aconteceu. Não é um erro que se auto-reseta. Agora imagine que por algum motivo rompeu um fio do sensor, ou na hora de montar você não montou corretamente. Na hora que você romper esse fio do sensor, ou na hora que você ligar o seu projeto sem o sensor conectado, ele vai dar um aviso de fio rompido do sensor. Afinal, o sensor de pressão é super importante. Se por acaso a pressão do motor passar de 80 graus, ele desliga o motor para ele refrigerar. Quando ele descer abaixo de 75 graus, volta a ligar. É um erro autorresetável justamente por não oferecer muito perigo, E ele está controlando ali a temperatura do motor. E se tudo isso falhar, tem a nossa válvula de alívio aqui. A nossa válvula de alívio mecânica, que ela vai abrir, disparar, caso a pressão passe acima de 125 PSI. Então, nós temos até uma redundância mecânica para nunca a pressão passar de uns 130 a 135 PSI aqui nesse reservatório. Lembrando que ele aguenta bem mais que isso, mas a gente sempre vai trabalhar com a pressão abaixo. Inclusive, galera, chega aqui, ele está em 119 PSI e já vai desligar. 119, olha lá, desligou. Deu 121 PSI. Então perceba que trabalhar nessa pressão é tranquilo. Ele vai voltar a ligar quando o mínimo estiver em 115 PSI. O motor chegou em 40 graus aqui. E uma vantagem tremenda desse compressor é que o motor, vocês podem ver, é extremamente silencioso. Eu estava gravando o vídeo enquanto ele estava funcionando. Ao contrário da maioria gigantesca dos compressores do mercado que fazem um barulho bem alto, Existem uns mais silenciosos, tem também, mas nenhum a ponto de ser tão silencioso como um motor de geladeira. É claro que esses compressores possuem uma vazão, um enchimento mais rápido que esse. Mas aqui eu poderia pôr 2 motores de geladeira ligados ali para encher o reservatório, encheria o dobro mais rápido. E com relação à utilidade desse compressor, galera, é super útil para limpar diversas coisas aqui no laboratório. Inclusive, quem usa mais do que eu e quem gostou muito foi a minha namorada, que usa para limpar a casa inteira, para tirar a poeira das coisas, Então a gente já utilizou bastante. Eu limpei, por exemplo, o vão da porta, aí tinha bastante sujeira acumulada, então veja como o compressor é super útil no seu dia a dia. Também limpei o computador que estava cheio de poeira aqui do laboratório. E já fazem mais de 2 meses que eu estou utilizando esse compressor aqui. Mais de 2 meses e ele carregou, ele encheu e esvaziou mais de 80 vezes. E com relação à corrosão, lembra que eu falei que eu ia comentar sobre isso? Porque conforme esse cilindro vai enchendo de água, enchendo de ar, esvaziando, vai condensando água lá dentro. É normal até nos compressores profissionais, Então o que acontece? Vai ocorrer naturalmente uma corrosão desse nosso cilindro e nós temos que trocar ele com o passar do tempo. Então sempre fique de olho na questão da corrosão. É muito importante isso, até para compressores profissionais. E eu resolvi desmontar o compressor para ver quanta água tinha lá dentro. Bora pesar essa água na balança? Dá só uma olhada aí a quantidade de água que tinha. Lembrando que eu estou morando num lugar super úmido, Então, se você mora num lugar mais seco, provavelmente vai ter menos água. A água saiu dessa cor porque é uma mistura de água com óleo do motor. Eu coloquei o motor embaixo no projeto justamente para ser difícil do óleo subir, mas ele acaba subindo também.
Então, por um lado, o óleo dificulta a corrosão. Por outro lado, a água ajuda na corrosão. Inclusive, dá pra gente pegar um ímã e analisar a quantidade de metal que está suspenso aí nessa água. Eu acabei jogando fora antes de ter a ideia do ímã, então eu tirei um restinho que tinha no final e essa é a quantidade de ferro que sobrou. Então, quer dizer, sim, está ocorrendo uma corrosão e uma hora a gente vai ter que substituir esse reservatório. O prazo vai depender, você tem que sempre ficar de olho aí. Inclusive, eu coloquei a câmera do boroscópio lá dentro novamente e você pode ver que está escuro. Eu não sei se isso é oxidação, provavelmente é um pouco, mas eu acredito que a maior parte seja por conta do óleo do motor que é escuro, é um óleo preto, né, meio amarronzado. E sobre a calibração desse sensor aqui de pressão, esse transdutor de pressão, eu utilizei um manômetro que eu sei que está funcionando. Dá só uma olhada como que bate, ó. Aqui está marcando 99 PSI. Bora colocar aqui no manômetro para ver? Olha lá, 99 PSI. Deixa eu baixar esse valor aqui para 50. Olha lá, 50 PSI. Bora ver aqui. Estão batendo certinho. E mais uma coisa, pessoal, eu gostei muito desse tipo de pistola de ar que tem um biquinho fino, é mais fácil para limpar placas eletrônicas, por exemplo. E se você já comprar uma mangueira com engate rápido, eu paguei super barato nessa mangueira, eu acho que foi R$30, você consegue, ó, trocar rapidamente a ferramenta, tá? Então você pode colocar um negócio para encher pneu de carro, né? Com manômetro para você ver a pressão e por aí vai. E sobre manter o custo do projeto baixo, você pode conseguir um motor de geladeira desse em um ferro velho, até de graça de repente, o motor funcionando. Ele se mantém funcionando por muito tempo porque é fechado, ele tem óleo lá dentro e isso faz com que o motor não enferruje nem o pistão. O cilindro você também pode conseguir de graça, mas custa no máximo uns R$15 aí no ferro velho, dependendo de onde você for. E se você não quer montar todas essas coisas e comprar um sensor como esse, dá para reduzir o custo ainda mais utilizando um pressostato para compressor. Nesse caso, esse daqui é um pressostato de 80/120 PSI. Ele desliga o motor com 120 e liga com 80. Tem que comprar esses com 3 saídas, porque aqui você liga a saída da mangueira, no outro lado o manômetro e aqui a nossa válvula de segurança, válvula de alívio para 120 PSI. Dessa forma você economiza um pouco mais no seu projeto. Claro que ele não vai ter tantas funções quanto esse montado com Arduino, mas o custo abaixa. E se você quer aprender a tirar as ideias da cabeça e converter elas em linha de código para você desenvolver com Arduino, como esse compressor aqui, você quer aprender a fazer uma programação confiável com várias opções de ajustes e deixar o seu projeto cada vez mais customizável, não se esqueça de se inscrever no meu curso Mestre do Arduino, o link está aqui na descrição, desconto de R$200 e mais 6 meses de acesso, totalizando 1 ano e meio de acesso, né, com mais de 154 aulas ao vivo diretamente comigo para tirar dúvidas, e essa promoção, galera, vai durar somente até dia 15 às 23h59, depois acabou. Fora que as vagas podem acabar e essa promoção nem chega a durar até lá, beleza? Se inscreve aqui no link para você não perder essa oportunidade de dominar o Arduino e desenvolver seus próprios projetos, mesmo que você esteja começando do zero. E se você gostou desse projeto do compressor, provavelmente você vai gostar do projeto do torquímetro, que eu também fiz com Arduino, de baixíssimo custo. E eu estou deixando o link aqui para você poder assistir e aprender cada vez mais. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal para receber cada vez mais vídeos com projetos super loucos. Valeu, galera, até o próximo vídeo.